Graças, pais amados, passando aqui mais uma vez para gravar nosso vídeo de domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. Mas antes de gravar o vídeo eu quero fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor sobre a minha vida para que a palavra que aqui vai ser transmitida seja uma palavra rema e atenda aos desejos do coração daqueles que precisam algo especial da parte de Deus. A Ti, Pai, te damos honras nesse momento, glórias e louvores. Querido, hoje nós estamos na quinta expressão de amor a Deus, que é buscar a santidade pessoal. Veja, santificação é uma expressão de amor. Deus espera que eu e você sejamos santos porque Ele é santo. Veja só, em Hebreus 12:14 está escrito o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, é muito importante você atentar neste versículo, porque tem muita gente fazendo muitas coisas no reino de Deus, achando que isso lhes dará um passaporte para entrar no céu. Mas essa palavra aqui, ela é muito profunda e ela é muito clara. Seguir a paz com todos. Não é fácil você seguir a paz com todos, porque cada um tem uma ideia, tem uma opinião, tem uma sugestão, tem uma fé, uma crença diferente. Então você, muitas vezes, quer impor a sua doutrina, quer impor a sua religião, quer impor os seus pensamentos sobre os outros e fica chateado quando as pessoas não concordam. E aí vem o que? A discussão, vem a ira, vem os desacertos e aí cadê a paz? Eu posso conviver bem com meu irmão, meu primo, meu antepassado, meu colega que pensa diferente de mim. Então, se o mundo fosse tudo uma coisa só, a vida não teria graça. Então, eu sou um cristão verdadeiro, genuíno, que ama Jesus e que tenho certeza que vou morar no céu. Mas isto não faz de mim uma pessoa melhor do que os outros. Isso não faz de mim uma pessoa super especial. Isso não significa que eu estou certo e que todo mundo está errado. Jesus disse: a fé que tens para ti mesmo. E não queira impor. Eu posso até dar uma sugestão. Mas a partir do momento que a pessoa não aceita, eu sigo o meu caminho numa boa, sem discutir, sem brigar, porque o mais importante é ter paz com todos os homens. Isso está escrito aqui em Hebreus 12:14. E a segunda parte, que é mais importante ainda do que a primeira, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja bem, uma coisa está atrelada à outra. Se eu não tiver paz com as pessoas, eu não vou conseguir buscar a santificação. Tanto é que a paz vem primeiro. A santificação vem depois. Então, não adianta você fazer um cristianismo herético ou hermético, vamos melhor dizendo, achando que a sua única doutrina é a que é correta. Não. Respeite a doutrina dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus parentes, e não queira impor goela abaixo. Jesus não fez isso. Ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, se quiser, não é obrigado. Agora, por que eu e você temos que obrigar as pessoas a pensar como você pensa, fazer como você faz, ser como você é? Está errado. Cada um é o que é e nós temos que respeitar os limites de fé de cada um. Agora, eu preciso buscar a santificação. Por quê? Aí nós vamos ver logo em seguida. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode ganhar 10 mil pessoas para Jesus. Se você não for um homem santo, você não vai para o céu. Trabalhou bastante para Deus, mas não vai para o céu. Evidentemente que alguém que ganha tanta gente tem intimidade com Deus, tem santidade com Deus, não é o caso, tá?
Então nós não podemos agora também estar dogmatizando tudo. Então veja só, por que eu preciso buscar a santificação? É simples. 1 Pedro 1, 13 a 16 diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alerta e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Olha só, como filhos da obediência, a Bíblia diz que o mundo jaz na desobediência. Mas nós não somos comuns do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por quê? Porque nós somos obedientes. Então ele vai lá. Como filhos obedientes, não se deixe moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Você tem que ter, meu amado, misericórdia desses caras que vivem aprontando, porque a grande verdade é que eles estão na ignorância, eles não sabem das coisas de Deus. O conhecimento deles é só das coisas humanas, naturais, e aí ele faz aquilo que ele aprendeu no decorrer da sua vida. Então respeite, não concorde, mas respeite o ponto de vista de cada um. Mas procure, com a sua própria vida, dar exemplos para que essa pessoa olhe para você e queira ser um como você é. Veja bem. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, certo? O Deus Altíssimo é santo? É. Então você não tem outro caminho a não ser santo. E veja, o que significa ser santo? Não é ter uma auréola na cabeça, não é não errar nunca, não é ser o mais correto de todos os homens. Não. Ser santo significa separado para Deus. Claro, eu estou num processo de santificação, mas eu fui separado para Ele. Então hoje, o mundo não mais me interessa. Eu não tenho mais que ir para a balada, tomar cerveja, prostituir, roubar, pintar e bordar como todo mundo faz. Eu não sou mais esse cara. Deus me tirou do mundo e separou para Ele. Então, santidade tem a ver com conduta, meus amados. Está aqui escrito. Conduta, comportamento, posicionamento. Ah, mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Eu sou um filho da obediência. Sou um filho de Deus. Então, eu tenho que seguir as coisas de Deus, as coisas que a Bíblia me ordena a fazer. Querido, não é fácil você viver em santidade nesse mundo pecaminoso que nós vivemos, com a quantidade de imoralidade que tem na televisão, nas bancas de jornais, nas ruas, as mulheres quase peladas. Não é fácil ser santo, mas não é um chamado, é um comando. Olha só. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Querido, meu Pai é santo, então eu não posso ser profano. Há uma diferença entre santo e profano. E a obrigação do sacerdote é ensinar ao povo a diferença entre santo e profano. Mas uma coisa eu quero te dizer: aquilo que não é santo é profano. Pronto. Agora, ser santo é ser separado para Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a santidade para nós é um processo. A santidade não é algo instantâneo. Você tem que se esforçar para praticar a santidade. Mas não há outro caminho. Nós temos que nos conscientizar, nós temos que entender que precisamos, acima de tudo, ser santo, porque o nosso Deus, o meu Pai, o seu Pai, é santo. Veja bem, santidade é uma resposta ao amor de Deus.
Não buscamos ser santos para ganhar o seu favor, mas porque somos transformados pelo seu amor e desejamos agradá-lo. Então, veja o que nos diz 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Eu vou ler devagarinho para explicar tudo para você. Quanto ao mais, irmãos, ele já tinha falado aqui de muitas coisas nos versículos anteriores, mas aqui ele vai dar o fechamento. Quanto aos mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus, e de fato estão vivendo assim. Ou seja, a vida é uma escola. Estamos indo à igreja, não é para esquentar banco, é para aprender o evangelho, é para aprender o modo de viver que vai agradar a Deus. E nós precisamos praticar isso no dia a dia. Não adianta nada você conhecer tudo de Bíblia, ser um expert, mas não pratica nada, velho. Não tem cabimento, não tem propósito, não tem condição. Então eu preciso aprender para praticar. Então ele continua aqui. Agora pedimos e os encorajamos que no Senhor Jesus, que continue crescendo nisso cada vez mais. Querido, a santidade não é um estágio estático, parado. Não, é uma escada. A cada dia você precisa subir um degrau. E Paulo diz que você não pode dar para trás. Você tem que estar sempre caminhando para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, olha só. Agora pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus que continue crescendo nisso cada vez mais. Querido, quem não cresce, decresce. Então você não pode se conformar porque você alcançou 10% de santidade. Não, isso é só o começo. Mas você precisa desenvolver a cada dia o conhecimento de Deus para se aproximar dele. Olha só. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejamos santificados e se abstenham da imoralidade sexual. Veja, aqui está uma coisa fundamental para você e para mim. Saber a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida, ela vai se manifestar em muitas áreas. E Jesus, uma certa feita, falou para os discípulos: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, só vai para o céu aquele ou aquela que faz a vontade de Deus. Ah, pastor, como eu vou saber qual é a vontade de Deus? A Bíblia está cheia de revelações. A Bíblia está cheia de ensinamentos. Aqui está uma delas. Tá? Então, ele diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome fizemos milagres. Em teu nome expulsamos o demônio. Diz que é muitos, não são poucos. E eu direi explicitamente: não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Tem muita gente que é usado por Deus na área de milagres, profecias, exorcismo. Mas a vida dele não é reta, ele não vive a santidade. Então, aqueles milagres Deus faz por causa da palavra, mas não credencia ao autor dessas façanhas a uma permanência no céu. Ele vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, meu pastor? É um pecado que você sabe que é pecado, mas você faz. Por exemplo, mentir. Você sabe que mentir é pecado, mas você mente. Então você está praticando iniquidade, não entra no céu. Roubar. Você sabe que roubar é pecado e você rouba. Então você não vai entrar no céu. Você sabe que adulterar é pecado, mas você não pode ver uma mulher bonita que você já fica oriçado. Não vai entrar no céu. Irmãos, o céu é para poucos. Jesus disse que a porta é estreita e larga é o caminho da perdição. Ele disse: se esforce para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão.
Amados, não dá para brincar com as coisas do reino, por favor. Leve esse negócio a sério. Então, uma das vontades de Deus é que eu e você busquemos a santificação. E ele aqui dá um contraponto, que se abstenham da imoralidade sexual. Hoje não se pode mais assistir televisão 2 horas da tarde, porque tem gente praticando sexo lá. É absurdo. Você vai no cinema, você vai no shopping, o pessoal está se agarrando, o pessoal está se mordendo. Então, amados, a imoralidade sexual é o oposto da santificação. Mas você vai encontrar pastores te dizendo o seguinte: dentro das 4 paredes do seu quarto você pode fazer o que quiser. Negativo. Existem coisas que não convém. Pode até ser lícito, mas não convém. Então, você tem que praticar o sexo santo. Não é que o sexo seja imoral. O sexo é bênção para os casados. Para os solteiros é maldição. Para os que adulteram é maldição. Mas para aqueles que são casados legalmente, o sexo é uma dádiva de Deus. Tá? Então, muito cuidado com a imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que não conhecem a Deus. O diabo ele é mestre em incitar a imoralidade. Tá? Então, ele estimula você a praticar a imoralidade, porque ele sabe que você fazendo isso, você vai satisfazer os seus desejos bestiais, você vai se satisfazer as vontades da carne, mas vai parar nos quintos do inferno. Querido, não troque a sua salvação por instantes de prazer. Existe o prazer legítimo, existe o prazer pecaminoso. O sexo feito no nível do casamento, esposa a esposa, é bênção, é maravilhoso. Mas o sexo feito fora do casamento é pecaminoso, é terrível. Então, por favor, não transija nessa área, porque essa é uma área muito tênue que nós vivemos com a televisão, rádio, jornais, banca de revista, tudo expondo as coisas, as próprias mulheres se expondo com olhares de lascívia, de convites para você fazer o que não deve. Amados, estamos vivendo um mundo perdido. Eu creio que se o Senhor se revoltou com Sodoma e Gomorra, o que é real, está na Bíblia, hoje o estado do mundo está 10 vezes pior do que Sodoma e Gomorra. Eu creio. Então não fique você achando que Deus vai demorar muito de vir, não, porque não vai. O Senhor já está de saco cheio com tudo o que está acontecendo nesse mundo e que as pessoas estão lá se deleitando na impureza, no pecado, na imoralidade. É muito sério isso, hein? Bom, ele aqui continua. A esse respeito da imoralidade sexual, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas. Então você observe, você tem uma irmãzinha na igreja, ela é crente, mas ela vai para o culto com uma mini saia e senta no banco da frente. O pastor está lá pregando, queira ele ou não, ele vai deparar com aquele quadro. Então aquilo é uma tentação. Então chama-se defraudação. É um pecado gravíssimo. Você está expondo algo que você não pode dar, mas que vai deixar o outro irritado, vai deixar o outro subindo pelas paredes. Porque o homem é homem. O homem não tem sangue de barata. Então, você cuidado, mulher, com as roupas que você veste, a transparência. Usa sem sutiã, quando você se abaixa para pegar alguma coisa, suas tetas estão lá aparecendo. Amado, isso é uma delícia para os olhos, mas isso é um veneno mortal para a sua santidade. Então, preste atenção. Deus,
você não deve prejudicar ninguém, tá? Porque o Senhor, como eu já disse, advertimos, é o vingador quando se trata dessas práticas. O Senhor não vai deixar passar barato. O Senhor vai jogar pesado, tá? Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dará a você o seu Espírito Santo. Então, esse é um ensinamento que muitas pessoas rejeitam. Ah, esse pastor é ultrapassado, esse pastor está vivendo no século passado. Não, não. A Bíblia é a mesma, ontem, hoje e eternamente. A Bíblia não está ultrapassada, o pastor não está ultrapassado. Querido, deixa eu falar algo para você. Aquilo que era pecado há 5.000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Deus não deu uma carta de afrouxamento dos princípios da palavra. Não. Aquilo que era rígido, continua sendo rígido hoje. Portanto, cuidado com as suas influências, com a sua convivência, com o que está em volta de você, na escola, na faculdade, em casa, no trabalho. Você está cercado de tentações e você precisa ser forte para resistir, para não cair na tentação. Bom, temos um exemplo muito interessante da Bíblia, que é do Daniel. Daniel, capítulo 1, vamos ler o que diz lá. Daniel, ele nos dá um exemplo tremendo de como eu e você podemos nos livrar das coisas pecaminosas, mesmo quando somos obrigados, entre aspas, a fazer. Olha o exemplo aqui do Daniel. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Aí está um problema, porque essa receita, essa comida, era para todos os que estavam lá. Então ninguém podia rejeitar. Agora, olha só, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Por quê? Porque aquelas comidas... Então a impureza não tem apenas a ver com sexo. Nós estamos vendo aqui a alimentação. Aqueles alimentos que os jovens comiam lá na Babilônia era exemplo de comida consagrada e oferecida aos deuses da Pérsia. E Daniel muito bem sabia disso. Então não adianta se deliciar com os manjares babilônicos, porque não era uma comida natural. Era uma comida boa aos olhos do homem, mas extremamente maligna, porque ela era oferecida aos deuses de Babilônia. Agora a grande pergunta é como Daniel conseguiu se livrar dessa proibição? Vamos ver que esse texto é muito interessante. Então, pelo fato de Daniel decidir não se contaminar, Deus começou a agir em favor de Daniel. E é isso que acontece hoje. Quando você decide obedecer a Deus, Deus começa a te dar livramento, Deus começa a te dar condições reais de você praticar santidade. Olha só, Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Olha o detalhe, acompanhe comigo. Apesar disso, ele disse a Daniel: Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Como é que eu vou desobedecer ao rei, meu senhor, que ordenou que lhe servisse essa comida e vou te dar outra comida? E se ele os achar menos saudável do que os outros jovens da mesma idade, como é que fica? Ou seja, se o eunuco permitisse Daniel não comer aquela comida, e o rei percebesse que Daniel e a sua turma estavam bem fraquinho, comparado com os outros que estavam comendo os finos manjares. O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. E aí, o eunuco tinha toda a lógica de não conceder o pedido de Daniel,
porque estava em jogo a vida dele. Naquele tempo não tinha esse negócio de passar a mão pela cabeça. Desobedeceu, mata na hora. Então o eunuco estava numa situação difícil, porque ele tinha simpatia por Daniel, queria liberar o Daniel das comidas, mas por outro lado ele tinha medo do rei pegar no pé dele e tirar-lhe a vida. Então, aí vem a estratégia que Daniel usou, e essa estratégia não vem de Daniel. Isso aí foi o Espírito Santo que deu sabedoria ao Daniel para fazer essa proposta. Olha só. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele e dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, peço que faça uma experiência com o seu servo durante 10 dias. Bom, vamos fazer o seguinte, para você não se comprometer à toa, vamos fazer uma experiência de 10 dias. Olha só. Então Daniel disse ao encarregado, não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois, compare as nossas aparências com os jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ou seja, vamos fazer uma experiência de 10 dias. Se você perceber nesses 10 dias que a gente ficou mais fraquinho do que os outros, nós liberamos você para liberar as finas comidas. Mas, se não acontecer, você libera nós. Proposta boa, né, irmãos? Vamos para frente aqui. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que os outros jovens que comiam a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso, lhes dava legumes e água. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, porém, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo, estabelecido pelo rei, para que se os jovens fossem traduzidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e entre todos não encontrou ninguém comparado a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o seu reino. Esse é o resultado de a pessoa que decide não se contaminar. Mesmo que tenha que quebrar uma regra absurda da parte do rei que impôs esse tipo de coisa. Daniel fez a proposta para o cara, e aí Deus, porque Daniel decidiu não se contaminar com seus amigos, Deus lhes deu, olha só, conhecimento, inteligência em toda a literatura e sabedoria. E a Daniel ele deu interpretações de todo tipo de visões. Então, quando você decide, meu amado, obedecer a Deus, apesar de todas as coisas contrárias, Deus lhe honra. E quando o rei fez perguntas a ele sobre o reino, ele descobriu que esses meninos eram 10 vezes mais sábios do que os demais de Babilônia. Você quer ter sabedoria 10 vezes mais do que os outros? Decida não se contaminar. Decida a obedecer. Examine os seus hábitos relacionados à prioridade e pergunte: isso agrada a Deus? Busque a ajuda do Espírito Santo para vencer áreas de pecado. Comprometa-se a viver de maneira que reflita o caráter de Cristo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, por esses exemplos maravilhosos das Escrituras. Abençoa, Pai, os nossos ouvintes. Dá-lhes compreensão das coisas do alto. Naquilo, Pai, que eu não fui capaz de mencionar, que o Espírito Santo de Deus complete a obra no coração dos amados. E a Ti, Paizinho, desde já, nós queremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ajuda-nos, Senhor, a ser como Daniel e seus amigos, que decidiu não se contaminar.
Em nome de Jesus, amém.